Boa noite a todos. Que Jesus possa nos guiar nessa noite, como vem fazendo desde que nós entramos aqui. E que nós possamos estar de coração aberto para a mensagem que nós vamos tentar refletir nessa noite. Como a nossa amiga bem falou, é uma passagem do Cristo muito conhecida: vinde a mim, todos vós que sofreis. E, como sempre, a espiritualidade é sempre muito fiel e nos dá muitas oportunidades para nós enriquecermos nossa reflexão. Bem como a mensagem inicial, Palavras de Vida Eterna, bem como as músicas dos meninos. E basicamente nós nos predispusemos hoje a falar do Cristo Consolador. Não viemos falar sobre o Espiritismo em si, mas para nós fazermos essa reflexão, nós vamos passar por vários momentos da passagem de Jesus aqui, desde a manjedoura até a pós-crucificação. Porque com o tempo que nós vamos tentando compreender as palavras de Jesus, nós vamos ver que dificilmente nós vamos compreender um ensinamento se pensarmos nele isoladamente. Porque se nós pararmos para cuidar com o nosso coração, nós vamos ver que praticamente Jesus ensinou a mesma coisa de maneiras diferentes. No final das contas, ele nos ensinou e nos ensina a amar, só que nas mais diversas maneiras. Tanto é que no capítulo 6, Allan Kardec coloca como esqueleto, espinha dorsal desse capítulo, exatamente esses versículos de Mateus de 28 a 30, no capítulo 11, que nós vamos fazer uma breve leitura para nós relembrarmos, quando ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Versículos curtos, simples, porém com uma profundidade que nós não temos a devida noção. É interessante que nessa passagem, a forma como Jesus vem e começa o seu ensinamento, com a nos dizer já a que veio. Quando ele fala, vinde a mim. Esse vinde a mim já é um alerta para todos nós, a nos dizer que ser cristão não é ser passivo, é ser ativo. Vinde a mim. Quando ele nos fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Às vezes, quando nós pegamos outra passagem de Jesus que nos diz, não vim para os sãos, mas para os doentes. E às vezes nós, com orgulho, com muita vaidade, achamos que nós somos esses sãos. Não há uma alma sequer nesse planeta que possa dizer com franqueza e consciência que não tem aflição e não está sobrecarregada. Ou seja, essas palavras não são para os espíritos puros, são para todos nós, encarnados e encarnados. Todos nós somos esses aflitos. Uns mais e outros menos, mas todos estamos aflitos e sobrecarregados. Então, quando ele nos fala que vinde a mim que eu vos aliviarei, nós temos que tomar cuidado com detalhes. O primeiro detalhe mais importante, talvez, Jesus a nos dizer que o reino de Deus se dará com trabalhos pessoais. Vinde a mim. Se nós fizermos uma passagem pelo Evangelho, nós vamos ver que em momento algum Jesus dá respostas prontas. Jesus, como bom mestre, como bom professor que ele dá caminhos para os seus pupilos, se assim podemos dizer, se responderem. Ou seja, Jesus não veio para nos deixar cativos. Quando ele fala caminho para a verdade, para a vida, é para nos dar liberdade. Liberdade não é andar na rua. Liberdade é ter paz de consciência, porque por saber por que eu estou aqui e como eu estou aqui. Então Jesus, quando diz vinde a mim, já é um prenúncio de que
liberdade. Essa é a mensagem do cristianismo, libertação. Jesus não veio salvar ninguém como o vulgo popular pensa. Vai chegar e pegar alguém. Jesus veio nos libertar. E é importante que quando nós lemos isso, ele fala ao final, eu vos aliviarei. Em momento algum Jesus disse, eu vou tirar a sua dor. Alívio não é ausência de dor. Alívio é um momento que nós vamos melhorar um pouco para ver qual é a procedência dessa dor. Então, Jesus já nos dá o caminho aqui bem claro para que eu encontre o alívio e não a cura, porque a cura vai sair de nós, eu tenho que ir até Ele. Esse é um pré-requisito. Eu tenho que ir até Ele para conseguir esse alívio. Alívio não é tirar a dor. É apaziguar o coração para que nós possamos entender por que esta dor existe. Então, logo em seguida, ele nos diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Há certas palavras que nós temos que entender o contexto em que elas se colocavam. A palavra jugo por si só, se nós não sabemos o que significa literalmente, talvez nós não saibamos entender o que essa frase quer dizer. Jugo, a grosso modo, fisicamente falando, são aquelas peças que colocam nos bois para arar. Canga, eu acho que chama isso, não é? Que bota no boi para fazer a aragem. Ou seja, é como se fosse uma peça, um objeto que serve de guia. Só que, obviamente, Jesus ali não utilizava isso como a fazer analogia com o que é utilizado para os animais. Porque os judeus utilizavam esse termo jugo. Porque o que eram os rabinos? Os rabinos nada mais eram do que aqueles estudiosos que, à época, eram como se fossem os mestres. Eu tinha meus discípulos, eu era aquela pessoa que ia dizer, dar os passos, as condições, para dizer assim, como a lei deve ser vivida. Era basicamente o que os rabinos faziam. Então, cada rabino, assim como nós hoje, cada um entende as palavras de Jesus a seu modo, de acordo com o seu nível, seu degrau evolutivo. Os rabinos tinham basicamente essa função, interpretar a lei e, de acordo com o seu entendimento, gerar regras. Como assim? Dizer o que se podia e o que se não podia fazer. A essas regras, era que se dava o nome de jugo. O grande problema é que os rabinos da época de Jesus tinham muitas regras. Ou seja, daí a referência a jugo pesado, onde muitas das vezes eram muitas regras, onde mesmo eles pouquíssimos a seguiam. Então, quando Jesus nos fala, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, e aprendei comigo, pois suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Então, quais eram as regras, ou seja, o jugo de Jesus? Porque ele não disse simplesmente, tome meu jugo. Ele ensinou qual era o jugo dele. De que maneira? Aprendei comigo, que sou brando e humilde. Ou seja, o jugo ao qual Jesus se referia é basicamente toda a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de amor e caridade. O jugo de Jesus é o jugo do amor. Que nós temos que tomar cuidado que quando nós lemos e ouvimos ele dizer assim, meu jugo é leve, é suave. Aí alguém pode pensar, mas quem disse que amar é suave? Às vezes nós escutamos palavras do tipo, eu estou a morrer por amor. Estou com dor de amor. Amor não gera dores, amor gera vida. Se o que eu acho que está gerando a dor é o amor, na verdade é outra coisa, é sentimento inferior. O amor me prendeu a determinada pessoa, a determinada situação. O amor não prende ninguém. Amor liberta. Liberta porque é impossível nós começarmos a entrar nesse campo que nós chamamos de amor
se não estivermos no coração a ideia de vida eterna. Porque o amor por si só não faria sentido nenhum sem a realidade do Espírito Eterno. Nem o amor de uma mãe por um filho faria sentido. Se eu fosse gerado no ventre e tudo acabasse no túmulo. Nem o amor de uma mãe faria sentido. Por mais que se haja extinto. Então, quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, em outro momento ele vem a nos dizer, e aí estão toda a lei e os profetas, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Novamente, a nos falar o quê? Da lei sublime, do dom supremo de Deus, o amor. Então, ele é leve, o fardo se torna leve quando eu entendo a coisa a nível de vida eterna. Porque se nós pensarmos nas dores que nós temos hoje, simplesmente olhando para hoje, nada vai fazer sentido. Como o próprio Kardec coloca nessa situação desse capítulo. Como é que eu posso entender, ser bem-aventurado por ser aflito, se eu não compreender de onde vem essa aflição? Porque quando nós falamos consolador prometido, consolar uma dor não é acabar com ela, é fazer com que ela ganhe sentido. Ninguém vai ser consolado se não entender por que sofre. Entender. Nós temos que diferenciar informação de conhecimento. Informação nem sempre é conhecimento. Saber, ou até mesmo presenciar fenômenos mediúnicos, isso não faz para mim um conhecimento de vida eterna. Quantos e quantos presenciam e são descrentes? Então a questão aqui é, quando nós começarmos a entrar nesse jugo, vai ficar leve, porque nós vamos ver que não há dor nessa face, nesse plano, ou mesmo nos planos mais próximos, desencarnados, que vão durar para sempre. Simplesmente porque a lei é única, é progresso. Ninguém é o que se vê, nós estamos o que vemos. Ninguém é isso, nós estamos assim. E não há um ser aqui, um único ser que possa dizer com segurança, a não ser o Cristo quando aqui esteve, que já não havia nada mais a depurar. Que não há aflição a se ter. Então a questão, o que é que esse Consolador prometido? E nós não vamos falar aqui, não é do Espiritismo em si, porque é engraçado que quando nós pegamos esse capítulo em especial, a instrução dos Espíritos são todas do Espírito de verdade. Que tem uma diferença entre se dizer Espírito de verdade e Espírito da verdade. Que em momento algum, se nós prestarmos atenção ao que Allan Kardec principalmente falou, as suas palavras, não as palavras que ele transcreveu dos Espíritos, a todo momento ele faz referência a que o Espiritismo não é a verdade pura e completa, é um bom caminho para ela. Coisas virão de acontecer para que essa verdade seja complementada, assim como tiveram que passar quase 2000 anos para que o Espiritismo pudesse descer à Terra efetivamente. E nós temos que nos perguntar, principalmente como pessoas que já começaram a conhecer essa mensagem, por que será que essa mensagem é tão necessária? Nós fazíamos essa reflexão há um bom tempo. Se nós pararmos para pensar, quantas vezes nós já desencarnamos e encarnamos? Não é nenhuma informação nova a questão de sermos espíritos eternos. Por que teve que vir uma doutrina para nos deixar isso seco e claro? Será que somos tão teimosos assim? Não é simplesmente a questão do véu do esquecimento. Porque com tantas vivências, com tantas encarnações, nós temos isso lá dentro. E por que nós relutamos tanto para isso? Por que será que nós relutamos tanto para isso?
Porque se ver como espírito eterno não é estar dentro da doutrina espírita. É se comportar como tal. E Jesus tanto sabia disso, bem como a nossa mensagem inicial que fala palavras da vida eterna, Jesus tanto sabia dessa cegueira espiritual que nós ainda temos, desse orgulho ferrenho que nós ainda temos, que ele ainda, em carne, já previu que seria necessário esse lembrete. Se nós formos ao sermão profético, em Mateus, capítulo 24, ele nos dá uma boa ideia do que estamos vivendo hoje. Lá em Mateus, nós vamos pegar a partir do versículo 29, quando ele nos diz assim: e logo depois da provação daqueles dias, o sol escurecerá. A palavra sublime de amor do Cristo Jesus, esse sol. A lua não dará o seu brilho. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu se abalarão. Obviamente que ele quis aqui falar de uma maneira a impressionar as mentes. Quando ele fala que o sol escurecerá, nós pensamos logo em eclipse ou coisa do tipo, como muitos filmes fantasiam. Mas o sol a qual ele se referia era a palavra de amor que ele veio trazer. E aconteceu. Como bem Emmanuel fala nos seus romances, nós pegamos palidamente a mensagem dos 3 primeiros séculos do cristianismo. Muito palidamente chegou a nós. Porque ali existia uma fé muito viva. E a claridade deles era infinitamente maior do que a nossa. Não pelas palavras claras, mas pelo coração aberto que ali se tinha. Porque se nós formos pegar e Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, nós vamos ver que aqueles cristãos já tinham a consciência de que nós encarnávamos e desencarnávamos em corpos diferentes. Já tinham a ciência no seu coração de que aquilo era uma romagem passageira. Sem precisar de muitas provas, de muito enfeite. Então, nós estamos longe, talvez, até de entender como era a paisagem espiritual naquela época. Nos 3 primeiros séculos. Eu muito me perguntava por que nos foi permitido receber tais romances. Não era simplesmente para falar de personagens ali, porque na grande maioria circula encarnações de Emmanuel, Chico e as pessoas mais próximas. Mas o porquê aquela mensagem foi permitida vir à Terra. Não era simplesmente um ponto para curiosidade nossa. Porque a espiritualidade, diferentemente de nós, a espiritualidade não nos dá nada que seja inútil. E refletindo, meditando muito sobre isso, dentro da minha pequena possibilidade, eu penso que principalmente esses romances, eles vêm principalmente dar uma mensagem clara aos espíritas do que é ser cristão. Porque, como Jesus bem disse, porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. E nós estamos deixando isso acontecer dentro da nossa seara. Nós, ao lermos aquilo, eu particularmente, é constrangedor ler aquilo e não se sentir um trabalhador ainda muito raso. Porque o que aqueles cristãos faziam, provavelmente a maioria de nós não está nem perto de fazer. E nós hoje, sem dúvida nenhuma, temos um conforto muito maior para isso. E o conforto aqui que nós falamos não é conforto material. Não é conforto material. Então, na hora que ele fala, depois da provação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho. A lua nos dá a luminosidade noturna nesse planeta. Ou seja, o que era essa lua a nos dar esse brilho? Eram aquelas cartas vivas
dos primeiros séculos, que sabiam refletir a luz do Cristo para as trevas do espírito da terra. Só que aquela lua foi se apagando. Passaram os 3 primeiros séculos, quarto, o cristianismo fez a sua aliança com o Estado. E daí para frente nós sabemos a história no que deu. Aí ela passou a obscurecer, a eclipsar esse sol. E quando Jesus nos fala, as estrelas cairão do céu, obviamente que hoje principalmente, nós sabemos que isso é impossível. Uma estrela cair no céu é o mesmo que você dizer que o sol vai cair na terra. Isso, fisicamente falando, isso é impossível. As estrelas que Jesus aqui falava são as estrelas que nós recebemos. Esses seres que, em outra hora, souberam ter resignação e passar pelo que tem que passar. E hoje vem nos dar esse testemunho vivo. Então ele continua o sermão dizendo: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, a realidade do Espírito eterno aqui. Porque às vezes nós pensamos, Jesus vai abrir os céus e vai descer. A realidade, coisa que ele já havia feito na própria crucificação. Se nós lembrarmos de momentos antes, quando Jesus está em Jerusalém, que entra no templo e vê aqueles vendilhões, que ele sai quebrando, literalmente chuta o pau da barraca ali. E vem o sacerdote e pergunta com que autoridade ele faz isso. Ele diz: destrói esse templo que eu reconstruo em 3 dias. E o fez. Ali estava grafado simbolicamente o que é as nossas concepções de religiosidade. Coisas externas, fazermos sacrifícios externos. E Jesus fez isso. No 3º dia ele reconstruiu o templo da fé viva, a nos dizer: o Espírito é eterno, esse corpo é pó. E o que vem do pó ao pó retorna. E não nos enganemos, não adianta ser espírita porque eu acredito na reencarnação. Ser espírita é ser um espírito eterno, é se comportar como tal. E até o fim, com as minhas convicções, mesmo sabendo que todo mundo lá fora vai dizer que eu sou isso ou sou aquilo. Porque se aqueles cristãos daquela época, ou o próprio Jesus, fosse se importar com isso, o que seria de nós hoje? Por isso que não podia ser qualquer um a vir dar essa mensagem. Muitos vieram, muitos profetas vieram, orientados pelo Cristo. Mas, para ser genuína a mensagem, tinha que ser alguém que não estivesse suscetível a isso mais. Ou seja, Jesus não veio escrever notas. Jesus veio ser a palavra. E o foi. Jesus não veio escrever livros. Jesus veio ser o livro. Então, quando ele nos diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Essa parte é interessante quando ele fala todas as tribos da terra. Não tribo no sentido indígena. Nós vivemos em tribos ainda, principalmente religiosamente falando. Dentro do nosso ensinamento espírita, existem tribos que não deveriam acontecer. Tribos católicas, tribos evangélicas, tribos espíritas, tribos chamadas dos ateus. Nós vivemos em tribos, nós estamos envoltos à tecnologia, mas nós somos ainda muito grosseiros espiritualmente. Então, quando ele nos fala, todas as tribos da terra se lamentarão porque no túmulo só ficam 2 coisas, o pó e as ilusões que nós alimentamos na carne. Então, imaginemos o que é para uma pessoa que se diz materialista, que se diz que tudo começa e acaba aqui, ao se deparar com um ente querido seu, por exemplo, em espírito.
todas as convicções dessas pessoas vão ao chão. Ele enviará os seus anjos com grande trombeta. E enviou. Enviou o Espírito de verdade. E eles reunirão seus escolhidos nos 4 ventos, da extremidade dos céus até a sua outra extremidade. Enviará os seus anjos com grande trombeta, ou seja, a trombeta da mediunidade, que está dentro de todos os segmentos nos 4 cantos. Pode ser que hoje muitos de nossos irmãos não aceitem essa realidade, mas já a percebem. A percepção espiritual não é nenhum benefício, exclusividade nossa. Há médiuns de todas as cores, de todas as raças, de todas as crenças, e até sem crenças. Então não é nenhum privilégio nosso. Essas trombetas estão tocando faz muito tempo. E diferentemente do que nós pensamos, essa regeneração não começou com a codificação. Começou a partir do momento em que Jesus desceu para ser carta viva. Porque muitas das vezes nós pensamos que o grande legado de Jesus foram os evangelhos que nós recebemos. Livros não têm força de exemplos. Se fossem simplesmente livros, não teria passado nem do 5º século. A grande herança, o Novo Testamento, como se fala, de Jesus, foram todos esses mártires, todos esses anjos que aqui encarnaram e tiveram persistência, resignação e abnegação. Coisa que nós temos que ser sinceros, nos falta e muito. Todos nós. Quando nós olhamos para uma vida de que nos é mais conhecido, de um Chico, por exemplo, olha aquela figura franzina, nós talvez venha à cabeça a ideia de coitadinho. Quantas encarnações aquele ser não adquiriu de conhecimento? Muitos ousam chamá-lo de sem letras, ignorante. Não nessa encarnação. Porque a missão que ele veio realizar e realizou não é dada para qualquer um. Ele pode não ter tido nessa encarnação a oportunidade dessas letras convencionais que nós temos. Mas havia aí toda uma gama que nós não temos a noção do que veio antes. E tudo. Conhecimento intelectual que ele tinha, sim. E muito. E o principal, já estava com o terreno fértil do coração, adubado. E já tinha frutos ali a dar. Então é um equívoco nosso achar que ele era o coitadinho. Porque só vai para a frente de batalha quem tem o peito forte. E fracos seremos nós em pensar que aquele espírito era fraco. Porque pode ter certeza que, assim como nós temos, ele também teve seus momentos de aflição. O que seria de nós hoje, espíritas, se ele tivesse fraquejado e desistido pelo que os outros falavam? Aí nos lembra Emmanuel, nos seus romances, que o cristão verdadeiro, ele pode até conhecer a solidão do mundo, como o mundo chama de solidão, mas jamais vai estar desamparado. Ele pode até se entristecer, mas nunca lhe faltará esperança. Ficar triste não é problema para mim, todo mundo vai ficar. Ficar triste pelo outro, não querer o caminho reto, isso é prova que nós estamos começando a caminhar pela trilha do amor. Porque quem ainda está muito embrutecido, não se importa com corações alheios. A começar que não se importa nem pelo seu. Então, o Espírito de Verdade, nesse capítulo, ele nos diz:
Tomais, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Nós estamos bebendo de uma água vivíssima, vivíssima, límpida. E uma coisa que nós temos que ter em mente é que essa luz já chegou, ela vai tomar todos os cantos. Quer eu queira, quer eu não queira. Ela vai tomar todos os cantos. Não é opção mais de ninguém. A palavra do Cristo ela vai se disseminar, sim. Aí a pergunta é, eu quero ser um braço forte nesse arado ou eu vou ter que ir para outros terrenos mais duros? Porque isso já é realidade. Essa regeneração já começou. Nós não podemos nos iludir com o que nós vemos na TV, porque a TV vende o que a massa obsidiada compra. Se nós formos àquela passagem bem significativa de Jesus, quando encontra aquela mulher, a samaritana, no poço, ali ele já nos dá uma ideia do que é essa mensagem. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, nós não sei se nós sabemos, mas os judeus e os samaritanos eram tribos que não se davam. E a questão dos poços, no contexto judaico, era interessante que os poços eram como se fosse um local de... onde os noivos flertavam, digamos assim. Onde eles podiam se encontrar. Poço. E o poço é simbólico, porque no poço nós temos o quê? Água. E a água nos representa vida. Então, naquele poço, quando ele a encontra, ele pede água àquela samaritana. E ela percebe pelos traços, por ele, que ele era um judeu. Daí ela chega e diz, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam. Aí Jesus lhe disse, se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, que dom de Deus é esse? A imortalidade da alma. Esse é o maior dom que nós temos, dado pelo Criador. Tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí ela diz, Senhor, nem tens vasilha e o poço é profundo. Porquanto, de onde tem a água viva? Veja se essa resposta não é bem o nosso perfil. A querer essa água vindo de fora. A necessitar de algo nas mãos para carregar. E é significativo quando ela nos diz, o poço é profundo. Realmente o poço é profundo. O nosso poço de aflição, de sombra, ainda é muito profundo. E aqui é interessante que, quando ele diz assim, todo aquele que bebe dessa água terá sede novamente, a água do poço, a que vem de fora. É como a nos dizer, diferencie sobreviver de viver. Tudo que é necessário à sobrevivência vem de fora, tudo. O oxigênio que nós respiramos, a comida que nós comemos, a água que nós bebemos, para sobreviver esse corpo vem de fora. Mas para viver, ou seja, o que alimenta a alma vem de dentro. E é quando Jesus nos diz, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Fonte, a palavra mágica aqui é fonte, porque poço é água parada. Água parada não faz bem a ninguém, água parada dá lodo e dá dengue. Água que gera vida é água corrente. Água corrente, por onde passar, as suas margens vai gerar vida. E se tiver obstáculos, ela contorna suavemente o obstáculo, podendo até lapidar pedras com o tempo. Então é essa água que Jesus veio nos dar. A água que se torne fonte. Então nós não podemos entrar numa casa como essa a esperar a água do poço.
Eu chegar aqui e beber uma água e achar que isso vai fazer eu viver melhor. Talvez faça o que Jesus nos disse, aliviar as dores do corpo, para que eu possa olhar as causas na alma. Então, quando ele vem nos dizer, tomai sobre vós o meu jugo, que eu vos aliviarei, é para nós bebermos dessa água. Quando essa água for assimilada no nosso espírito, aí nós seremos fonte. Nós seremos fonte, e a fonte do amor de Deus ela é inesgotável. Quanto mais se dá, mais se tem. Porque não há outra explicação para espíritos como esses chicos da vida, passarem o que passaram se não houver uma fonte inesgotável aí dentro. Inesgotável. E para nós termos uma exata noção do que era, o que foi essa fonte, o que foi essa fonte aos tempos de Jesus e dos 3 primeiros séculos, não sei se nós recordamos, mas tem uma passagem belíssima do Cristo que ocorre pouco depois da crucificação. Nós temos ela contida na estrada de Emaús. Essa passagem ela nos dá, na estrada de Emaús, ela basicamente nos conta a história de 2 discípulos que desciam de Jerusalém a Emaús, pós-crucificação. Então imaginemos o que era o estado de espírito daqueles seres depois da sua referência, do seu Salvador ter expirado na cruz. Então eles desciam de Jerusalém. Com qual intuito? Eles iam a Emaús e desciam tristes, cansados, abatidos, e conversavam um com o outro. Como a tentar entender, porque é como se o castelo deles tivesse desmoronado. Como assim agora? O que será de nós? O que será de nós se o nosso Salvador, aquele que nos redimiria, as ovelhas transviadas de Israel, o que será de nós? Que é nesse momento que chega outro peregrino, que era Jesus, que nós vamos saber ao fim da passagem, que era o próprio Jesus, só que tem um detalhe importante. De início, eles não sabem que é Jesus. Eles não identificam Jesus. E nessa descida, Jesus chega até eles e questiona-os por que aquela tristeza. E eles meio que a se espantarem, como assim? Você, peregrino em Jerusalém, não sabe o que aconteceu com o profeta Nazareno? O Salvador, o Messias prometido? Aí é nesse momento que Jesus, ainda não reconhecido, diz sim, sei. E nessa descida, Jesus lhe abre as Escrituras. Abre as Escrituras, o Velho Testamento, e começa a explicar aqueles Velho Testamento para ele, aquelas letras sagradas. Como a enaltecer o Calvário, a cruz. Como a explicar que tudo o que aconteceu já era esperado. Nada daquilo ali era novidade para ninguém. Então, na medida que eles desciam a Emaús, e ele ia explicando as Escrituras como se autobiografar no final das contas, eles iam sentindo que a paz, eles iam sentindo que iam acalentando o coração, até que eles chegam ao fim do dia, à hospedaria. Quando Jesus quer seguir, e eles pedem que aquele homem fique mais um tempo com eles, porque aquele homem trouxe para eles um pouco de alívio que eles tanto precisavam. Porque eles estavam desesperançados. E a pior coisa que pode acontecer conosco são momentos de desilusão e desesperança, que é quando nós podemos fazer as piores besteiras da nossa existência. Se não houver uma base forte, um momento de desesperança pode ser crucial para a nossa existência. Então, eles o convidam a comer. E como era de costume, antes de comer, eles abençoavam a comida. Independentemente de ser automático, robótico,
é um costume que, se nós pararmos a pensar, nós não fazemos. Abençoar todos os pães que nós comemos, físicos e espirituais. Parece corriqueiro almoçar, jantar, tomar café da manhã. Para nós, talvez. Então, ao abençoar a comida, Jesus abençoa a comida e é no partir do pão, esse é o que é o detalhe interessante, é no partir do pão que os olhos deles se abrem e eles reconhecem a Jesus. É no partir do pão que eles reconhecem a Jesus. E nesse momento que Jesus some as vistas dele. E essa passagem sempre me deixa o seguinte questionamento. Por que Jesus não disse desde o começo que era ele? Aí tinha um grande ensinamento. Ele poderia desde o começo dizer, eu estou aqui, filhos, não se desesperem. Mas Jesus aqui não veio para nos deixar cativos a ele no sentido de dependência. Ele nos veio trazer a independência. Então, como bom orientador, o que é que ele faz? Ele caminha ao nosso lado, nos orienta, nos alivia. E é nesse momento que ele se apresenta. Então, quantos de nós somos esses andarilhos na estrada de Emaús? Como a própria mensagem nos disse no começo, às vezes, através de um livro, nós recebemos a palavra que muda a nossa existência, de um ouvido que nos ouça, de uma frase que nós escutamos. Então, Jesus, àquela época, e ainda está a caminhar ao nosso lado. E não como a maioria de nós quer, à nossa frente, nos puxando atrás de nós, nos empurrando, ao nosso lado. Esperando o momento em que, quando nós entrarmos na hospedaria da paz, da confiança, da fé viva, nós abramos os nossos olhos. Porque, como o próprio Allan Kardec nos fala, os espíritas se reconhecerão por muito se amarem. O cristão verdadeiro é aquele que partilha o pão. Não é só o pão material, é o pão principalmente espiritual, aquele que liberta. Então, esses andarilhos, eles estão aí, e sempre estiveram. E nós temos que ser muito gratos por aqueles que vieram antes de nós, que viveram a essência dessa mensagem. E é com essa mensagem viva que nós queríamos encerrar essa reflexão, que nós encontramos no romance de Emmanuel, Ave Cristo. Quando a personagem Quinto Varro, ele presencia a morte de um dos seus pequeninos pela intolerância religiosa, inclusive a intolerância cometida pelo seu filho consanguíneo. Então ele, perturbado depois, ele recebe a visita do seu amigo espiritual. Os nomes aqui pouco importa, quem foi, quem não foi, isso aí. A mensagem que ele nos traz é atemporal. Ele nos diz assim, o espírito, ele lá desanimado, ele se vê de frente ao espírito, que já havia desencarnado, obviamente. E o espírito fala para ele, Varro, Quinto Varro, meu filho, por que desanimas? Quando a luta apenas começa, reergue-te para o trabalho. Fomos chamados para a imortalidade triunfante. Mas que será desse dom celeste se não soubermos renunciar? O coração incapaz de ceder em benefício da felicidade alheia é sempre semente seca que não produz. Ninguém se faz amado por meio de exigência. Dá tudo. Aqueles que desejamos ajudar ou salvar nem sempre conseguem compreender, de pronto, o sentido de nossas palavras, mas podem ser inclinados ou arrastados à renovação por nossos atos e exemplos. Em muitas ocasiões na terra, somos esquecidos e humilhados por aqueles a quem nos devotamos. Mas, se soubermos perseverar na abnegação, acendemos no próprio Espírito o abençoado lume com que lhes clareamos a estrada, além do sepulcro. Nossas dores, meu amigo, não são únicas. E o sofrimento é a forja purificadora
na qual perdemos o peso das paixões inferiores, a fim de nos alçarmos à vida mais alta. Não te rendas ao sopro frio do infortúnio, nem creias no poder do cansaço. Que seria de nós se Jesus, entediado de nossos erros, se entregasse à fadiga inútil? Ainda que o nosso corpo se recolha às transformações da morte, mantém-te firme na fé e no otimismo. O túmulo é a penetração na luz de novo dia para quantos lhe atravessam a noite com a visão da esperança e do trabalho. Talvez com isso nós entendamos qual foi a primeira mensagem do Cristo antes mesmo de vir a carne. Quando chega para aqueles pastores e diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Como a nos dizer que com boa vontade de enfrentar as nossas próprias sombras, nós vamos criar paz na terra e com isso nós vamos glorificar a Deus pelas oportunidades infinitas que nós temos. E ainda fazendo referência a essa obra, que Jesus nos abençoe para que nós possamos fazer como aqueles cristãos faziam. Como eles eram recebidos no plano espiritual, nos dizer: Ave Cristo, aqueles que viverão para sempre, te glorificam e te saúdam. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Muita paz a todos.